Muito bem, estamos no primeiro programa chamado Pod Luz Cast. A partir de hoje, você vai ter esse acesso lindo, né? Que é um programa cristão, primeiro programa independente do Estado. E a partir de agora você tem essa possibilidade, essa abertura, é mais um canal, é mais um espaço onde você pode utilizar da forma que você desejar, tá bom? Um programa de família. E vou dizer o seguinte, a Bíblia diz o seguinte, que Deus, né, criou os céus e a terra, mas no primeiro dia ele disse, haja luz. E essa luz vai entrar na sua casa a partir de hoje. Então é o seguinte, você tem a oportunidade de dar o seu like, de clicar, e aí você tem esse programa maravilhoso. O meu convidado é uma figura. Como é uma figura? Ele é vou dizer que um ícone da parte da direita. Eu digo que ele é da direita genuíno, vamos dizer assim. Ele é um cara que humilde, bem-humorado, simpático, uma figura. Você vai conhecer o homem que trouxe o bolsonarismo para o Rio Grande do Norte. E nesse sentido, eu estou trazendo ele aqui, meu amigo, convidado, Coronel Hélio. Tudo bem, amigo? Amigo, quanto prazer. Você estreia no teu programa, né? Número um, programa esse que eu estou acompanhando o desenvolvimento dele nos bastidores. Verdade. Né? Verdade. E quando surge então, essa logomarca aí, que foi achei um espetáculo. E trazendo você de volta para a comunicação, que eu acho espetacular, que eu não conhecia essa tua parte. Eu conheci, na verdade, o Fictran, eu conheci o Rogério, o pastor, o meu guardião, inclusive, da área espiritual, né? Aquele que me representa também nas reuniões. Mas hoje já estamos aqui nessa bancada para poder bater um papo sobre, na verdade, o primeiro podcast cristão independente do Rio Grande do Norte. E realmente eu percebo que tem muita luz nesse ambiente, amigo. E eu vou dizer um negócio seguinte para você. A minha ideia de trazer você para cá, pelo menos como programa número 1, é conhecer, saber um pouquinho. Não, eu quero saber da sua vida. Eu vou sugar aqui até onde der, mas eu quero saber. Eu sei que você mudou a base, né? E tem muita coisa que você vai fazer, você falou e vai falar. Mas por onde eu quero começar? Se eu disser assim, quem é o Coronel Hélio, talvez seja as primeiras perguntas que todos os programas fazem, mas eu vou fazer diferente. Quem é o Coronel Hélio dentro da família? Uau! Vou começar por aí. Sensacional. Bom, eu vou começar então a falar do Coronel Hélio como criança na família. Perfeito. Depois eu venho até a constituição da minha atual família. Mas o Coronel Hélio é o 5º irmão de uma família de 6. Né? Eu achei que eu ia ser o caçula, mas aí veio o temporão, que chama, né? Que é o Adalberto. É um maravilhoso. E eu reinava, porque o último filho é o paparicado, né, e tal. Mas aí, quando o Adalberto chega, rouba a cena, me deixa com um monte de ciúme em cima dele, eu falo, meu Deus, perdi meu reinado. Perdi o reinado. Mas, morando sempre, vamos dizer assim, numa situação periférica, uma família muito humilde, muito nascida no Rio de Janeiro, tá? A grande turma, né? E eu morei na primeira de quem subia o morro e a última de quem descia. Essa foi a minha formação ali como criança. Morando com meus pais sempre, a família, apesar de ter poucos recursos, ela era muito unida. Né? A minha mãe e meu pai sempre tiveram essa base familiar. Né? Minha mãe é italiana, da nona, né? Daquela família nona. Meu pai é uma mistura de francês com português, porque a minha avó, Hilda do Rego Lima, era filha de francesa, e o Oliveira, do meu pai, vem do pai dele, que é o português. Então essa mistura veio meu pai, e do outro lado a italiana, minha mãe, que veio fugida da Primeira Guerra Mundial, a família dela, e ela se instaurou no Brasil, e a partir dali, então, o Valdir, que é meu pai, e a Valdina, que é a minha mãe, através de um telefonema errado, um trote, se conheceram e ficaram juntos por 50 anos.
Que coisa boa. Interessante, né? Era o WhatsApp da época, né? Não é o WhatsApp da época. Do orelhão. O orelhão, uma ficha, ligou errado e acabou dando certo. Você vê quando as coisas são para darem certo, né? Acaba aí, até o errado dá certo. Né? É verdade. Eu vou entrar na família lá na frente, porque é um tema que a gente vai mexer muito hoje, mas saindo um pouco, eu sei que você conheceu a história de Bolsonaro através do ex-ministro, né? Joaquim Barbosa. Que aí uma fala dele lhe motivou Perfeito. a apoiar um homem. Eu sou assim, a igreja, ela não pode, eu estou falando como cristão, ela não pode idolatrar ninguém, a não ser Deus. Mas o respeito, a referência, ela tem que existir de certa forma, assim como os filhos têm a referência dos pais. Como é que você chegou a ter uma referência em relação a Jair Bolsonaro para você começar um movimento em Natal e que eu acredito que foi muito árduo para você começar e criou-se um respeito em relação a isso aí? Na verdade, nós vivíamos num ambiente onde a falta de ética, de moral, de valores, era o que permeava. O que não é muito diferente de hoje. Mas naquela época, além de tudo isso, nós tínhamos corrupção envolvida, nós tínhamos... Eu estou falando dos idos de 2014, 2015, 2016, foram momentos muito críticos, né? Onde nós tínhamos, na verdade, um governo perdulário que, através das estatais, saqueavam as estatais. Então, quando vem, naquele momento, um processo dentro do Supremo Tribunal Federal e o ministro Joaquim Barbosa faz cita a célebre frase: o único deputado federal não envolvido foi o deputado federal Jair Messias Bolsonaro. E eu tenho uma história para lhe contar por que ele não foi envolvido. Porque transferiram para a conta dele um recurso e o chefe de gabinete dele detectou. É um amigo meu, um coronel, mora em Recife. E perguntou: Jair, esse recurso que está aqui na sua conta? Ele falou: que recurso é esse? Ele olhou e falou: rapaz, isso aqui veio da fonte e tal. Ele falou: devolva imediatamente. Aí o chefe de gabinete devolveu, fez um estorno. Eu não sabia disso. Pouca gente sabe. Importante. Pouca gente sabe. Estornou o recurso. Por quê? Como é que eles faziam na época? Mensalão, petrolão. Eles colocavam o recurso na sua conta, normalmente, para tentar lhe cooptar através do recurso. Deu para entender? Entendi. Então, ele não perguntava se você queria ou não. Eles colocavam na tua conta. Se você ficasse quem cala consente... Quem cala consente. Aí... E muita gente calou e consentiu. E aí, quem estornou e quem falou assim: eu não quero esse recurso, foi o Jair Messias Bolsonaro. Eu falei: rapaz, no meio daquele mar de lama que a gente vivia, corrupção, ideologia de gênero nas escolas, na escola sem partido. Eu falei: rapaz, quem é esse homem, rapaz? Quem é esse homem? Eu vou trazer esse homem para cá. E aí, fui lá no gabinete dele, eu e o brigadeiro Carlos Eduardo, fizemos um convite para ele palestrar aqui conosco em Natal. E aí, para minha grata surpresa, ele aceitou. Nós tivemos um apoio da despesa do pessoal do agro, que foi o primeiro grupo que abraçou o presidente Bolsonaro, foi o agro. E a ideia dele ser presidente, que o agro também não aguentava mais o que estava acontecendo no país. A verdade é essa. E aí, quando ele confirmou a data, eu coloquei na internet. Na verdade, coloquei uma inscrição. E por incrível que pareça, bateu 5 mil inscritos. E fechou a conta. O hotel tinha espaço para 2 mil embaixo, 2 mil em cima, na laje, em cima do salão principal, e 1.000 pessoas ficaram lá de fora, nesse evento. Deixa um parêntese. Não perca a sua linha de raciocínio. Essa chegada ao ex-presidente Jair Bolsonaro, na hora que você se aproximou, porque assim, hoje eu vejo nas ruas que as pessoas identificam, não só pelo lado carioca, mas talvez pelo lado humano. Eu conheci o Bolsonaro no Ponta Negra, né? Foi o dia que eu cheguei mais perto, e ele tem algumas situações e você parece que traz, é quase que um DNA político.
E as pessoas veem muito isso em você. E você acha não só o respeito, mas questão de uma referência hoje no Estado? Eu acredito que quando a gente trouxe Bolsonaro e os primeiros contatos, eu percebi muita verdade dele. Então a verdade me fascina. Porque quem mente rouba. Isso. Eu já aprendi assim, né? Meu pai dizia isso. Quem mente rouba. E quando eu percebi a verdade nele, eu falei, pô, cara, esse cara está se colocando à disposição antissistema, entendeu? Está colocando o nome dele. Poxa, mas ele não tem nem 3%. Mas eu não quero saber se ele vai ganhar ou não. Eu quero saber se ele me representa. E percebi que não só a mim, mas algumas pessoas, algumas dezenas, centenas, milhares de pessoas, naquela primeira reunião que teve aqui, também foram para escutá-lo, né? Escutar o que ele tinha para falar e ficar perto dele. Pronto. Pegando o gancho dessa parte de reconhecer, de uma referência. Quando eu lhe conheci, eu fiz um pequeno teste que você vai saber hoje, né? Que é essa questão, para mim, não importa a amizade, ela não vem através do dinheiro, nem o que ela tem, o que ela possui. Para mim, ela vem a questão do caráter e também a questão de pensamentos, né? Sim. A parte cristã necessita, ela parece ter uma... Não é parece, ela tem uma carência muito grande com essa questão de uma honestidade política. E eu precisava lhe ouvir antes de ter uma boa conversa, de ter alguma proximidade, até pela amizade. Eu acho que eu vi essa referência em você quando a gente conversou pela primeira vez. E como outros amigos que nos rodeiam, eu conversei sobre isso. É essa referência que lhe motivou me motivou a lhe chamar aqui para a gente conhecer mais um pouquinho. E eu gostaria muito que as pessoas conhecessem um pouco dessa referência. Eu lhe vi em você verdades, vi em você uma postura de atenção, e uma coisa que me engrandeceu muito foi quando você foi em uma igreja, quando você disse assim, não, a bola está com você. Eu vou fazer o que você quiser aqui. Aí, isso é uma coisa que não existe. Mas isso não existe no meio político hoje. Existe no período eleitoral. Mas num período de você conhecer, de fazer amizade, não existe. O que lhe motiva você hoje se envolver na parte política que está desacreditada, está meio enlameada, vamos dizer assim, né? E totalmente na invenção de valores. O que lhe motiva a procurar a política hoje? Mais uma vez foi um chamado do presidente Bolsonaro. E vou te explicar por quê. Em 2016, quando a gente trouxe ele aqui, ele reuniu os militares da reserva e falou o seguinte, gente, eu vou colocar meu nome à disposição. Mas eu preciso de candidatos, de deputados federais e senadores. Quem de vocês aqui está disposto ao sacrifício de colocar o nome à disposição da política? Ninguém levantou a mão. Tinha 106 pessoas no auditório. Ninguém levantou a mão. Nem eu. Aí ele chegou e falou assim, bom, mas se vocês não tiverem coragem, não falou coragem, falou perfil para entrar no meio político, que eu sei que é muito sujo, vocês podem ajudar de outras maneiras. Eu me interessei por isso. Falei, eu quero ajudar. Eu não quero me candidatar, mas eu quero ajudar. Vocês podem ser gestores de partido, vocês podem ajudar a formar nominatas. Aí eu entendi que tinha outras funções que eu poderia ajudar. Eu queria ajudar. Eu estava insatisfeito, a crise moral grande, via uma referência de um líder, de um homem colocando à disposição, trouxe esse líder. N motivos para ajudar, né? Para ajudar. E aí foi assim que eu acabei entrando, porque logo depois, quando confirmou que ele ia ser pré-candidato, um pouco antes até, ele ligou, falou assim, eu queria que você assumisse o partido do qual eu defini que eu ia ser, que era o PSL 17. Aí nós fomos a Campina Grande, que era o coordenador do Nordeste dele, assumimos o partido e voltamos e começamos a fazer um trabalho nessa situação. Mas eu nunca quis ser candidato. Nunca tive interesse
Tá? E o que aconteceu? Naquele momento, em 2018, o brigadeiro Carlos Eduardo, que era meu amigo, que veio a falecer esse ano, que eu até lhe falei, ele era o candidato nosso ao Senado. Mas a mulher dele adoeceu, a esposa dele, e com 30 dias de pré-campanha ele já desistiu, já abriu mão. E nós ficamos sem um pré-candidato ao Senado do partido Bolsonaro. Essa é uma das coisas que eu ia deixar lá para frente, mas como você tocou no assunto, e eu quero aproveitar esse programa, porque assim como você teve, né, um amigo, um irmão, a gente também tem o amigo e o irmão, e eu quero dedicar esse programa ao brigadeiro, tá bom? Através do coronel, e eu queria que você falasse um pouquinho dessa amizade aí, dessa amizade que cresceu, virou um irmão, e você tem os microfones aí para falar dele, da família. Eu sei que você sentiu, eu vi isso no BAC, mas a Bíblia diz que existe amigos mais chegados do que irmão. O brigadeiro Carlos Eduardo é uma referência de ética, de moral, de pessoas, ser humano e família. Então, ele me inspirou muito. Foi meu comandante, foi meu chefe, mas, acima de tudo, foi uma pessoa que eu me inspirei nele. Quando eu conheci ele em 1985, tem um bocado de tempo já, 40 anos. E quando eu conheci ele, eu falei, rapaz, esse cara é uma referência. E a partir daí eu comecei a trilhar a referência que eu tinha, porque ele era um cadete aviador, ele é mais antigo que eu, três turnos na minha frente. Ele já estava brevetado, que a gente chama, já tinha conseguido dominar a máquina. E eu estava lá na escola preparatória ainda. Mas ele foi até lá e fazia uma palestra para nós, dentro do alojamento. Falou, olha, vocês estão aqui hoje, não pensem agora não, pensem no futuro. Olhe para frente, projete vocês são capazes também. Eu estava aí ontem, hoje eu estou aqui. E aquilo me motivou. Eu falei, rapaz, é possível chegar. Porque a seleção é muito rigorosa. Entraram 268, só se formaram 70. É uma peneira. 25 mil concurso. Pesado. 250 aprovados e 70 saíram. É pesado o negócio. E ele foi uma inspiração para mim. Toda vez que eu estava... Aí parecia que via a imagem dele assim. E Deus quis que mais na frente eu viesse a vir trabalhar com ele. Aí consolidou os conceitos todos que eu tinha em relação a ele. Confirmou o que você pensava. Tudo, né? Já mais maduro, né? E quando eu estava para ir para a reserva, já com 32 anos, ele não queria que eu fosse. Porque ele queria que eu fosse até o final. E aí falou assim, pô, Cadu, eu não tenho mais... Eu só ficaria se eu fosse para comandar o centro logístico da Amazônia, que eu acho uma logística difícil, desafiadora. E eu tive lá, estava eu, a minha família, nesse centro, e eu voltei de lá. Aí eu falei com ele, me ligou, falou, pô, tu vai pedir reserva? Eu falei, vou, a Síria tá assim e tal e tal. Ele falou, pô, mas estão publicando teu nome para comandar o centro logístico. Ele arrumava coisa para mim, para que eu não fosse embora. Entendeu? Tá parecendo um amigo que eu tenho. Impressionante. Tá parecendo meu irmão Elcio, quando ele quer um quando negócio. você tá se afastando dele, ele te chama pra perto. Você tem uma coisa que em relação ao brigadeiro, que é a mesma coisa comigo e Elcio. Elcio nunca me deu um não. É um irmão, né? E faz parte desse projeto, juntamente com o Eric. Eu quero que você aproveite a câmera e manda aí um abraço aí para a família do brigadeiro, o qual hoje a gente está dedicando esse programa a ele. É o primeiro, mas eu acho que você, em nenhum dos podcasts, entrevista que você fez, a gente dedicou um programa, tá na hora de você usar a câmera para isso. Mandar aqui um beijo grande para Simone, Marcelo e também Leandro, tá? E para suas respectivas famílias. E hoje já são casados, têm filhos. Cadu já era avô, né? Então, Simone, tô te devendo uma visita para tomar um café, tá bom? Beijão. Esse programa de hoje aqui é para você, Cadu. Que em memória, com certeza aí tá, em breve aí nos encontraremos. Valeu.
Essa é uma parte boa, é uma parte boa. Há vários programas, eu acho que no país, mas a parte cristianismo, né, do cristianismo precisa saber quem é o coronel. Agora eu vou lhe dar outra pancada. Fale de seu filho, Vixe, Maria. por favor. Eu tenho que falar primeiro da Luana, né? Sim, A Luana claro. fez aniversário ontem. Não, a gente vai chegar já. A gente vai chegar já. Mas essa parte do seu filho, que era especial, fala um pouco dele. Você não esperava uma entrevista nesse naipe. Então, hoje é dia de conhecer não o homem que se envolve na política. Eu não estou atrás desse homem. Eu acho que a igreja que vai assistir você aqui várias vezes não quer saber disso. Ele quer saber do ser humano. Porque uma coisa é você colocar um nome à disposição na política. Outra coisa é saber se esse homem tem coração. Fica à vontade. Renan veio com... Lá estava morando na Amazônia, e Renan veio, já engravidou ali, naquele período, mas acabou nascendo em Pernambuco, né? Nasceu normal, é um menino sadio, só que começou a apresentar um problema no decorrer do tempo dele, né? E mãe é mãe. Mãe percebe as coisas que a gente não percebe. E aí a Cídia, minha esposa, fala assim: rapaz, Renan tá com alguma coisa. O pescocinho não tá segurando, não sei o quê. E aí, amigo, foi um ano de busca para entender o que estava acontecendo com o Renan, né? E Renan foi detectado com uma síndrome, como se fosse uma falha de fabricação genética, né? Uma síndrome raríssima. Quem descobriu foi um alemão chamado Menkes, e ele é um problema no cromossomo 21, onde ele não tinha condições de ter... Ele era hipotônico. Ele não tinha resistência na musculação. Então ele não conseguia ficar sentado, ele não conseguia, vamos dizer assim... Ele não conseguia se manter em pé. Não conseguia. Então ele via deitado, só que ele tinha problema de audição e também de visão, né? Então ele tinha uma certa dificuldade para se manter vivo. E aí nós encontramos um geneticista que ele falou assim: olha, ele vai ter no máximo 2 anos de vida, que é a média de vida desse tipo de problema, porque não consegue respirar direito e tal. E ele foi tanto amor, que ele ficou até 8 anos de vida. E nessa vida que ele teve, um momento de glória foi aonde foi o Sara Kubitschek, que desenvolveu para ele um carrinho para ele ficar sentado. Porque ele tinha problemas de crises convulsivas, tomava remédio, né, convulsivos, mas ele não tinha como ficar sentado. E aí o Sara foi e adaptou um carrinho para ele e tal, de tal maneira que ele passou a ver a vida por outro ângulo, o pouco que enxergava de outro ângulo. Então aquilo ali foi um momento no ápice, mas com a minha transferência do ITA de São José dos Campos para Brasília, o clima de Brasília era muito seco e ele acabou não resistindo, porque ele já tinha dificuldade de buscar o oxigênio para respirar. Apesar de ter balão em casa e tudo, ele acabou realmente chegando a hora dele. Eu tenho uma visão em relação ao seu filho. Eu acredito que um anjo passou perto de você para você ter uma noção de vida e perspectiva de vida totalmente diferente antes dele e depois dele. Não tenho dúvida. E nesse carro-chefe eu vou começar a entrar puxar um pouquinho para a política. Sim. É um dos seus pilares a questão da saúde. Sim, sem dúvida. E o Estado, se eu for falar sobre o Estado em relação à saúde, misericórdia, o glossário, bom, enfim. Mas é um dos pilares, até porque eu acho que o seu filho representou muito, né? Eu acho que deu um aulão intensivo
Perfeito. E questão da saúde, como você vê hoje a saúde do Estado, às vezes, relativamente, todo mundo vai dizer que está ruim, não está bom. Mas existe uma outra pessoa que prova que a gente pode fazer alguma coisa pela saúde. Eu queria que você entrasse nesse campo agora. Na verdade, você falou uma coisa correta. A sensibilidade na área da saúde é muito grande. Tanto é que quando eu estava na gestão da base, eu fiz, na verdade, uma pesquisa, uma enquete, um questionário, onde eu já sabia que ia dar aquilo, acusou como o principal problema a área da saúde do hospital. Por quê? Porque, na verdade, as pessoas buscavam e não conseguiam, dentro do hospital da base, o atendimento. E aí, então, eu atuei de forma ali, com muito pulso, onde nós reorganizamos os atendimentos, colocamos um atendimento personalizado por telefone. Mudando o conceito, né? Completamente, um call center. Humanizamos, capacitamos os atendentes. Nos reunimos com o médico, eu ia todo dia ter reunião com os médicos, todos os dias. Antes do início do expediente, 6h30 da manhã, e ao final do expediente, 1h30 da tarde. Bom saber. E aquilo ali, eu fui criando uma consciência, tanto no atendimento para os atendentes, foi um curso que eu contratei no Senac, de atendimento, formação de atendente, telefone, negócio desse. E nos médicos, eu falei, cara, a gente trabalha com um ser humano. Ele veio aqui porque ele tem um problema, ele precisa ser atendido. Então, os médicos, muito novinhos que chegavam, muitas vezes o serviço temporário obrigatório, né, serviço obrigatório. Então, eu tinha que passar para eles esse conceito humanizado do atendimento. E apoiar o hospital, como nós apoiamos, em infraestrutura, equipamentos, apoio. Que era isso que eu ia emendar. Você mexeu na área da saúde, essa parte da infraestrutura eu quero saber. Estou muito interessado no que é que você fez na base em questão da infraestrutura. Até para a experiência de quem está nos assistindo. Lembre-se, viu? Você está num programa cristão chamado Pô de Luz Cast. E a ideia é arrancar aqui do coronel o que é que ele tem de expertise, vamos dizer assim, né? Em relação do que ele já fez e o que ele pode fazer alguma coisa. Não custa nada a gente perguntar. A infraestrutura, como é que você fez? Como é que você mudou esse conceito na base? Na verdade, aquele hospital era na época da Segunda Guerra Mundial. Sim. Né? Então, a gente tinha solicitado uma construção de um novo hospital, mas que era uma coisa para o futuro. Eu falei, nós temos que fazer o que está possível aqui. Então, nós tentamos modernizar o hospital, com alguns equipamentos da área da diretoria da saúde, mas mais do que isso, a gente passou, na verdade, uma boa maquiagem, e aí trabalhamos o conceito da cromoterapia no hospital e também da musicoterapia. Muito Olha bom. que interessante, né? O diretor, que era o Nelson, assim, poxa, eu era coronel, eu falei, Nelson, o que a gente pode fazer para melhorar aqui? O pessoal está internado, né? Eu falei assim, pô, coronel, os conceitos modernos hoje falam em cromoterapia e também em musicoterapia. Eu falei, vamos fazer. Como é que funciona? Aí eu fui estudar e o Nelson me apresentou um projeto. E aí era uma pintura. As cores da cromoterapia, as cores leves, elas te dão, na verdade, uma sensação de bem-estar. Sim. De bem-estar. Verdade. E a musicoterapia, não precisa nem falar que você Sou viciado em música. Viciado, então sabe o benefício que a música tá. Muito benefício. Resultado, as pessoas que eram para ficar internado uma semana no hospital, com 2 dias já estavam saindo. Olha a economia que eu passei a ter só porque eu pintei o hospital e só porque eu coloquei umas caixinhas de som. Você mudou o clima. Mudou o clima. E ficou harmonioso. Impressionante como isso traz economia, né, na saúde como um todo. Né? Essas pequenas ações que melhoram a qualidade do atendimento, a qualidade de quem está internado e, ao mesmo tempo, traz economia para a gestão pública. Quem faz esse trabalho em relação à saúde é a capelania hoje, né? A capelania, ela entra na área prisional, ela entra na área hospitalar e entra na área social. E as três
a música também acompanha. Ele vai cantar um hino, um voz e violão e uma capela na área prisional, mas você mexer com a estrutura usando essas ferramentas, bom de verdade. Sair um pouco da política e voltando para a família. Você tem hoje sua esposa... Sim. E sua filha, que eu tô quase de mal dela, porque teve um aniversário aí que não chamaram, brincadeiras à parte, né? Ela completou ano, né? Seus 15 anos. Fala um pouco da sua esposa, depois você vai falar da sua família, Sim. Complementar, que é a sua filha, né? Pronto. A Cida é uma companheira e tanto, cara. São 37 anos já com ela e atravessamos aí alguns tsunamis, realmente aí, brabo. Mas incrível que pareça, as estruturas continuaram firmes, né? Então, chega às vezes furacão, chega ciclone, chega tsunami, mas eu acho que o que nós temos é muito mais forte, o que nos une é muito mais forte que isso. Até porque, como você já comentou, e eu falei do Renan veio trazer tantos ensinamentos para nós que nos uniu muito isso. A passagem de Renan nos uniu muito. Então, nos fortaleceu como casal, como companheiros, né, de uma jornada que muitas vezes Renan falou, olha, isso aqui é passageiro, né? E vocês, na verdade, a vida vai ser... Vocês vão prestar conta daquilo que vocês fizeram, né? Da passagem de vocês por aqui. E eu acho que isso aí também traz para nós alguns alertas que a gente muitas vezes precisa muito se fortalecer um no outro, para continuar essa caminhada aqui na Terra, né? As minhas conexões de perguntas, ela vai de acordo com aquilo que você está falando. Quando a gente tem um programa voltado para a igreja, é interessante saber a sua ligação com a esposa, como é em casa. É por isso que as igrejas fazem encontro de casais e por aí vai, até para fortalecer a família, que também é um dos seus pilares. Eu pergunto sobre sua esposa e sua filha e como você vai levar esse pilar para a política. Não é fácil, né? Ela sempre foi contra, a esposa, sempre foi contra, mas ela entende que é um chamado que eu estou tendo, entende da importância de ter homens, vamos dizer assim, probos na política. Que acordaram com uma missão, desde que nasceu. Na verdade, talvez. E ela tá entendendo isso. Ela sabe que que a política rouba muito espaço, é espaçosa, né? Porque a família, na verdade, aumenta, né? Hoje, nós temos aí uma família enorme de apoiadores e que a gente realmente acaba tendo afinidade, traz para dentro, traz para perto. Apoiadores, admiradores. E aí ela fica, na verdade, muitas vezes, com um vazio da ausência, né? Essas viagens que eu tenho viajado muito e tal, então ela cobra muito isso, mas ela entende. E se não fosse efetivamente o apoio da Luana, hoje que Luana é minha Carlúcia, né? Tem um Carlúcio lá de Bolsonaro, tem a minha Carlúcia aqui, que é a Luana. Se não fosse a minha Carlúcia aqui, eu acho que esse projeto ele seria esvaziado na sua essência. É porque ela também acredita, me apoia e sabe da importância, realmente, de ter alguém que ela considera que possa fazer a diferença lá no Senado Federal. Humanamente falando, você pode levar qualquer projeto de uma forma repentina, sintomática ou introspectiva. Mas a parte que nós pensamos pelo lado espiritual é que, às vezes, o Moisés, que não era capacitado, tinha um Arão do lado dele, mas Deus é quem faz tudo. A Bíblia diz que nem uma folha cai de uma árvore sem sua permissão. Então, a chegada permissiva do Coronel Hélio para esse tipo de pilar, em relação à política, levar o nome família para dentro da política, esse pilar é um pilar muito doloroso e nem todo mundo aceita e muito criticado. É aí onde entra a inversão de valores. Mas o coronel tem e deve ter algum pensamento em relação à família na ala política. Eu acredito que você tem aí, Cimento.
Como você comentou, nós somos apenas um instrumento Sim, aqui, né? Nada acontece sem a permissão de Deus, claro. né? Desde o momento que ele desperta em você, você, na verdade, quando você acredita e tem fé, você às vezes tem as intuições. Eu acredito muito na intuição. E nesse momento, naquele chamado que eu tive, que eu me coloco, eis-me aqui, né? Foi provavelmente, eu tenho certeza disso, foi um chamado que ele falou: ei, vai ficar aí parado? Ei, acorda! Dê um passo à frente. Dê um passo à frente. E aquilo ali, eu acho que foi um despertar realmente. E eu dei um passo à frente. Eu não titubeei não, viu? Quando ele manda fazer a escolha, eu faço. Perfeito. Dei um passo à frente. E agora eu tô trazendo, devagarinho. Começo pela sogra, pela mulher, pela filha, pelo genro, né? Pela família, pelos irmãos que estão vindo. Devagarinho as pessoas vêm, passam a acreditar no projeto, passam a ver a viabilidade e entender que muitas vezes é um propósito que não é meu e a gente é um instrumento para cumprir esse propósito. Perfeito. Saindo dessa parte de dentro da família, porque primeiro você tem que, dentro de casa, ser aprovado. Não adianta você ir na rua, se a pesquisa dentro de casa não funciona, que é uma coisa que nós vamos levar e nós vamos entrar pelo caminho dos valores, que é um outro pilar que você tem. Sim. Mas tem uma coisa que está acontecendo, pelo menos assustadoramente, é que você é o único pré-candidato que pontua. Como é que você explica isso? Eu acho que é Deus que está vendo que o esforço que a gente está fazendo, né? E está conseguindo tocar também o coração das pessoas e as mentes, né? Eu acho que essa nossa caminhada que nós estamos fazendo em vários municípios, que já passam de 100 municípios, começam também a chamar a atenção das pessoas. Eu tenho uma percepção que é o seguinte: eu caminhei 100 municípios já. Em mais de 90 municípios que eu caminhei, eu fiz a seguinte pergunta: já teve algum candidato a Senado que veio aqui na sua feira conversar com o senhor e falou: nunca? Na verdade, eu nunca vi um senador de perto. Eu nunca vi um candidato a senador. Eu nunca vi um pré-candidato de perto. Eu vejo meu vereador, eu vejo meu prefeito aqui. Muito mal vejo um deputado. Eu vou entrar nesse campo aí, que é um campo que interessante. Existe, porque assim, o prefeito e o vereador estão realmente mais perto. O deputado já fica um pouquinho mais distante, a não ser que o deputado seja daquela região, que aí você vê, se não só em aniversário da cidade. O federal, ele vai piorando. O senador, aí só quem vê ele é prefeito. Então, assim, essa mudança de conceito político é uma coisa que eu gosto. Eu amo a boa política. Eu não gosto da politicagem. Politicagem, para mim, mas a boa política e o conceito político e a forma que ele é... Porque cada campanha é uma campanha diferente. As campanhas não são iguais. Toda campanha, existe uma campanha diferente, existe o fenômeno, existe a surpresa, existe... Mas o conceito que você está montando, na minha concepção, é um dos conceitos que todo político deveria fazer. Todo. Não é... Precisa aparecer com... tem que ter o apoio do prefeito? Ótimo. Tem que ter o apoio do deputado? Ótimo. Mas estar perto de quem vota é muito mais gratificante em relação a isso aí. Dentro dessa linha de buscar o povo, e o povo está ali abraçando, e você vai ter um grande objetivo de devolver isso ao povo. É verdade. De devolver, que é uma parte mais difícil. Quando eu falo que o Coronel ele tem uma referência parecida com o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, é que quando ele virou presidente, ele continuou comendo no pastel. Os cabos que se virassem para fazer a segurança. É uma coisa que eu achava aquilo fantástico. Pastel caldo de cana. Não, é fantástico, é fantástico. Ou pão doce com parmalá. Mas do cenário nacional,
dentro de todo um país, eu já fiz toda uma pesquisa, não existe um pré-candidato que tenha uma linha de DNA do Jair Messias Bolsonaro no país. Eu não estou falando como referência, como Nicolas. Nicolas hoje é uma referência da direita, um menino muito inteligente, ótimo. Mas eu estou falando daquele que vai para as ruas. Primeiro, pegar aquele... o eleitor, ele é carente, né? É verdade. Carente. Se você não der uma atenção hoje no celular, ele já acha ruim. Ele é carente. Então ele precisa dizer assim, eu tenho uma pessoa ali que é meu senador, ele enche a boca e é assim que funciona. Aquele é meu vereador, aquele é meu deputado. E a classe política, ela não entende isso. Ela entende no período eleitoral, que alguns até compram, não entram nessa onda. Até alguns compram, mas essa questão da carência do povo em relação a ter um representante, para você devolver, eu acredito que você devolverá de uma maneira assim satisfatória. Porque como você anda em feira, vai não sei aonde, entra na casa, toma um suco, e eu acredito que você vai devolver isso. Mas a parte política, profissional, não está gostando nada do que você está fazendo. E eu quero saber como é que você está levando isso aí. Essa pergunta é um chequezinho. Mas eu tenho muita tranquilidade, assim, de fazer as coisas, porque eu caminho. Não é para afrontar ninguém. Eu caminho porque eu gosto. Não, e outra coisa, a minha pergunta não é uma afronta a todos os políticos, vamos dizer assim. A minha pergunta, ela mostra exatamente a necessidade hoje de um país, de um estado, que precisa de um representante, onde os profissionais acham que no gabinete vai ter tudo. E aí, quando chega as eleições, prova que não. Não vai. Isso já aconteceu aqui em Natal, que a pessoa entrou com o nome, saiu sem nada, e fez um bom trabalho no passado, mas entrou só com o nome e não fez nada. E já temos algumas referências nesse sentido. Mas eu falo do político profissional, como você está levando isso, não entender agredir ou qualquer outro pré-candidato, que não é o seu perfil. Não é o seu perfil, isso eu já sei. Mas assim, como você está levando? Eu vejo pelo um lado bom, né? Eles não estão fazendo, eu estou incomodando. É isso mesmo? Você sabe o que você... Não sei se você vai concordar comigo. O povo é uma amálgama. É quem dá a liga, cara. Sem um povo... Palavra mágica que você disse agora. Amálgama, que dá liga. A democracia vem da onde, cara? Da maioria. Demo. Entendeu? Sim. É povo. Então, se você não estiver no meio do povo, como é que você vai pleitear alguma coisa simplesmente sem o aval de quem detém todo o poder? Eles não entendem que é o povo quem paga a conta, né? É o povo, é simples assim. Então, quando eu falo com o povo, eu estou falando com o detentor do poder. Eles elegem, eles deselegem, eles colocam, eles tiram. E eles não entendem, porque algumas pessoas, quando entram no poder, de vereador, isso não importa. Algumas pessoas, eu vou dizer meia dúzia para não ser tão agressivo, mas algumas pessoas, quando entram no poder, eles acham que aquele poder é dele. Então, aí já não atende mais ninguém, aí já é difícil o acesso, aí já fica lá, e alguns dizem até assim, não, quem manda aqui na cidade sou eu, sou o prefeito, e entra a mulher, eu sou a primeira dama, quem manda é eu, o presidente da casa diz quem manda é eu, não é assim que funciona. Então, você vai ter uma grande dificuldade nesse caminhar político, quebrando esses paradigmas, vamos dizer assim. Mas é um paradigma muito gostoso de se quebrar. E eu acredito que quem mais lhe motiva a sair é justamente esse povo. Não tenho dúvida disso. Eu já estou aqui ansioso. Amanhã eu tenho agendas, né? Tem agendas aí acontecendo. E eu estou louco para encontrar o povo. Já está lá me esperando. Vou para a rádio, vou para não sei para onde. Dou entrevistas, saio, falo com o povo, vou na feira, abraço o povo. Essa é a dinâmica que eu gosto, que eu entendo e que, na verdade, é o que eu acredito. Entendeu? Nessa caminhada de mais de 100 municípios, o que foi que lhe chamou mais atenção e que lhe emocionou, que você disse assim, eu não tinha visto isso na minha vida, nesses 100 municípios até agora?
Rapaz, são os padrinhos e as madrinhas que eu tenho encontrado, mas principalmente o apelo que eles têm feito por renovação. A palavra renovação é talvez a palavra mais citada por onde eu tenho passado. O povo, ele está buscando isso. E tem mais uma coisa que o povo busca. É o olhar no olhar, olho no olho, aperto de mão, porque o povo hoje já sabe e conhece aquele que tem a verdade. O povo não é mais enganado facilmente. Alguma coisa lhe chocou no caminho? Você disse assim, rapaz, o poder público não olhar para isso aqui. Tem muita coisa. Tem números, muita né? Coisa, tem. Alguma que você pontuou assim? Quando eu vejo os assim, carro-pipa chegando, amigo, ainda. Quando eu vejo carro-pipa no século XXI e carro-pipa chegando, aquilo para mim é uma... as pessoas querendo água para beber. Carro-pipa pegou pesado. Pegou pesado, né? Então, por exemplo, carro-pipa é uma delas, né? As outras são as inúmeras demandas na área da saúde e da segurança, né? São, por exemplo, pessoas me procurando a mim e ao Coronel Brilhante para falar que pedir ajuda porque a filha hoje foi cooptada pelo tráfico, né? Então, o pai procurar a gente para falar sobre essa pauta, né? Menina de 15 anos de idade. É pesado também, né? É complicado. Você fica tocado com isso. Complicado. Não tem como não. A gente que é pai, não tem como não se tocar. E, muitas vezes, falta de saúde, cara. Cirurgias, 4 anos de fila, esperando uma cirurgia de hérnia. O cara na feira, de São Gonçalo ali, eu fui lá na feira, o cara, coronel, o senhor me ajuda, eu tô há 4 anos na fila. Pô, aquilo pra mim é uma facada, cara. Você vê uma pessoa daquela ali precisando de uma cirurgia há 4 anos, não regula, aquilo é muito doído. Muito. Ou então, como uma menina me ligou de Santa Cruz, que o avô dela tinha morrido por falta de um tomógrafo do Valfredo. Isso aí, eu vi essa matéria, são negócios sem futuro. Aí a mulher me ligou, cara. Falou, coronel, meu avô morreu. Eu falei, como? Falou, tá lá no Valfredo, faltou um tomógrafo. Eu fui na mesma hora pra lá pra fazer um vídeo. Aí quando eu chego lá, acaba caindo no meu braço um doente que não tinha como ser transportado para dentro do hospital, porque não tinha cadeira de roda, não tinha maca. Aí fui na SAMU pegar uma maca para levar um paciente. A SAMU falou, minhas macas, tinham 4 caras, estão lá dentro do hospital. Ou seja, o hospital não consegue devolver a maca para o SAMU. Na região metropolitana tem um hospital que é em São Gonçalo, inclusive o prefeito lá é médico, a atual senadora, sua esposa também é médica, mas não consegue concluir. Inclusive, teve dinheiro federal na época de Bolsonaro ali, eu acho que 50 milhões, né? 50 milhões foram destinados para a construção daquele hospital, que é um hospital que não é só municipal, é um hospital regional. Pelo tamanho dele, são mais de 100 leitos, né? E eu acho que tem que correr com aquela obra ali, porque São Gonçalo hoje não tem nem UPA. A UPA ainda usa a UPA de Macaíba, né? E aí, com esse recurso aí que veio do governo federal, eu acho questão só de, agora, já que a senadora Zenaide é vice-líder do governo, ela consegue recurso focado para terminar a liberação do recurso. Foi colocado. E é um tema tão simples, porque simples eu falo de falar, mas é um tema tão simples que foi provado agora com o capitão Stevenson Valentim, que inclusive eu quero você aqui nesse programa, viu? Que ele conseguiu construir alguns hospitais e provou, né, para o governo do estado a incompetência de um senador sozinho tentar fazer isso aí. Eu acho que você vai aí nessa linha de visão, né, para abraçar o estado. O que o senador Stevenson está fazendo pelo estado do Rio Grande do Norte é muito mais do que um papel de um senador. Ele está fazendo papel também de governador. Ele está fazendo papel de executivo. Isso. E ainda de tudo de fiscalizar, de legislativo também. Ou seja, está construindo hospitais para câncer lá em Currais Novos. Construiu aqui em Natal, ali no Alecrim, aquele hospital da visão.
Ele está fazendo trabalho, construindo casas lá em Nova Cruz, em condomínios fechados. Fiscalizando em tempo real. Você sabe Eu vi essa semana. Você sabe o que é uma casa num condomínio fechado para classe popular? Perfeito. Olha que bacana, um condomínio para pessoas que têm menos condição. Olha que extraordinário. Aí pega ali e resolve um problema histórico de Macaíba, daquele rio de Jundiaí. Mandou dragar o rio, que há 60 anos não tinha uma dragagem. Todo ano o comerciante perdia coisa ali na enchente. Dragou o rio e urbanizou aquela área. Hoje as pessoas estão caminhando de novo e pescando o rio. Então, quer dizer, são coisas assim fantásticas. Além de cirurgias eletivas, também lá, eu vi lá em Nova Cruz, é uma pauta que me chama muita atenção. Esse projeto eu vi em São Paulo, que é utilizar o Corujão, né? Tem projeto muito bacana para colocar em prática. Corujão da Saúde, que é o tempo, que é o horário que o hospital tem ociosidade e que pode ser feito cirurgias nesse horário mais barato em redes privadas, inclusive com emendas que a gente pode alocar. Diminuir essa fila, né? 38 mil pessoas esperando cirurgia. É algo inimaginável. Eu quero entrar na ala cristã. Eu acredito que todas as pautas que nós fizemos até agora, ela também entra na ala cristã, isso é fato. Mas a ala cristã tem uma bandeira que eu soube que você tem ela como regra: valores. Sem dúvida nenhuma. São inegociáveis. Aquilo que eu acredito, os valores que eu defendo, não tem preço. Eles são inegociáveis. Então, nós valorizamos a vida desde a sua concepção. Então, não me vem falar de aborto comigo. Nós valorizamos também a propriedade privada, que é um marco da civilização. Você não pode permitir que ninguém entre na sua propriedade ou que seja expropriada por um movimento desse sem terra. Nós valorizamos a família. Nós valorizamos, acima de tudo, a religião. Nós acreditamos que nosso Deus é um Deus generoso, bondoso, que cuida de cada um de nós e não permite que nada seja feito sem a autorização dele. Eu tenho outros valores que são ligados, que são valores também negociáveis, que eu acredito principalmente que todos devem ter a mesma oportunidade. São valores que eu consegui obter através de uma boa educação. Então, é inegociável também. Educação de qualidade para todos. O mérito é diferente. Se você se esforçar mais, dentro do mesmo conteúdo, você vai sobressair. Mas você tem que dar educação de qualidade para todos. Então, alguns parâmetros que eu acredito. Família, Deus. Eu sou muito ligado à pátria. Eu acho que nós devemos tudo. Nós não devemos cobrar nada da pátria. A ela tudo. Nós não devemos cobrar nem mesmo compreensão do que está acontecendo. Então, amor à pátria, amor à família, amor a Deus, amor ao próximo. Eu acho que isso são valores que eu defendo, que inclusive fazem parte, muitas vezes, da academia conservadora, né? Que nós temos ali um decálogo de valores que nós defendemos. Na verdade, são valores cristãos que a gente leva uma vida inteira com ela, essa carga que eu acredito. Eu sei que a hora não nos ajuda, mas assim, a minha última pergunta, você vai responder ali. Você não vai olhar para mim, você vai olhar para lá. O que esperar do Coronel Hélio? O que é que eu posso esperar dele hoje? Eu acho que lealdade é uma palavra forte que todos podem esperar do Coronel Hélio. Coerência é uma outra palavra
que o Coronel Hélio que busca, eu sempre busco ser coerente com aquilo que eu acredito, com aquilo que eu defendo. Honestidade de propósito é uma coisa que posso errar, mas saiba que eu tenho também a humildade de pedir desculpa e até perdão se for necessário. Então, espere do Coronel Hélio uma pessoa que poderá ser efetivamente um representante que terá, acima de tudo, um compromisso com aquilo que nós entendemos que seja o melhor para a nossa sociedade. Eu não quero fugir em nenhum milímetro de devolver à sociedade tudo que a sociedade já me oportunizou. Hoje eu sou muito grato a Deus por tudo que eu tenho e eu devo tudo isso ao povo, à sociedade que me permitiu e que financiou os meus estudos para que eu pudesse estar aqui hoje. Muito bom. Agora eu quero finalizar e fazer uma coisa que eu não fiz para ninguém. Já entrevistei a saudosa governadora Vilma de Faria, já entrevistei alguns pré-candidatos a governo do estado, mas eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz para ninguém. Obrigado. Você tem meu respeito, meu carinho, minha admiração e a obrigação de voltar aqui para a gente esclarecer outras coisas e entrar em algumas pautas de entrevistas, tá? E esse Coronel Hélio vai voltar aqui. E aqui eu também quero aproveitar e mandar os parabéns para a Luana, que completou ano, fez uma festa, uma pessoa maravilhosa. Tem o DNA do Coronel e eu deixo aqui meu abraço e a minha admiração. Coronel, eu quero que você volte mais uma vez, tá bom? Deus te abençoe ricamente e abundantemente e te dê em dobro tudo que desejar seu coração, tá bom? Muito obrigado. Aqui a gente encerra o Pod Luz Cast. Guarda esse nome, porque esse nome vai fazer barulho no estado e nós estamos aqui pelos valores da família. Deus abençoe a todos e muito obrigado.